Oi? Então vamos lá. Valendo? Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Aqueles que estavam presentes aqui ontem, o pessoal que está agora vindo hoje presencial também, o pessoal que acompanha aí também de forma virtual, né? Então, só dando uma pincelada no que foi feito ontem, para a gente dar continuidade hoje, tá? Ontem nós passamos pela introdução da consciência do porquê da existência das normas protetivas no Brasil. Então, a gente fez um apanhado em história, né, consciência histórica do direito em si, saindo da Revolução Francesa, passando pelos 3 ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, para chegar no segundo estágio, que é a igualdade, demonstrando que esse direito que nós estamos estudando hoje é um direito que visa trazer uma equidade em relações que já nascem desniveladas. A gente ontem deu vários exemplos no sentido de demonstrar que vocês sairão daqui com um canudo na mão, né, com certificado, etc., e que serão diferentes do pessoal que vai procurar o serviço de vocês. Então, por isso, nós vamos ser considerados experts em transações imobiliárias. Sendo experts em transações imobiliárias, nós teremos, do outro lado, um vulnerável, uma pessoa que não compreende muito bem dos trâmites em si necessários para a realização desse tipo de transação, né? Então, aqui, eu quero até arriscar que todo mundo aqui sabe a diferença, por exemplo, se não sabe, eu vou falar logo à frente, não precisa se expor. A diferença entre o que é uma matrícula, o que é uma averbação, né? O que é um registro, o que é uma escritura, o que é procuração pública com cláusula ad negócia, o que é procuração ad judícia, quem pode ser outorgado e outorgante nessas procurações, tudo isso é básico. Todos nós temos que saber aqui. Professor, diga. Eu falei com a tutora lá. Certo. Eu falei, olha, vocês têm que colocar para os alunos uma aula de despachante imobiliário. Também tem. Que é a parte administrativa em si, né? Na realidade, é o seguinte, você chega e pergunta para o aluno aqui, o que é uma consulta prévia? Ele fica olhando, o que é isso? É. Um checklist de documento que é necessário. Isso aí, está entendendo? É uma matéria essencial que não tem. Sim. Aí acaba, às vezes, incorrendo em negligência ou até mesmo imprudência e pode ser responsabilizado por isso, né? Exatamente. Então, vamos lá. Fica a crítica, uma sugestão, se já foi passado para a coordenação, para adaptação da grade, é sempre muito bem-vindo crítica construtiva, tá? Mas voltando, a gente tem aí essa questão de ter que saber realmente o que é isso. Que eu tenho aqui desde corretores inexperientes, futuros corretores inexperientes, até aqueles que já são experientes e estão aqui para conseguir se regularizar na profissão, né? Então, a gente tem esse público miscigenado aqui. Então, vamos lá. No Brasil, antes de eu introduzir a matéria aqui, no Brasil, quando é que eu posso ser considerado proprietário de um imóvel? Registro. Alguém arrisca outra coisa? No Brasil, como que eu posso bater no peito e falar, eu sou dono disso, de um imóvel? Registro. Escritura. Se eu não tiver o registro, eu sou o quê? Não. Vai lá, o que mais? Vamos lá. É até interessante, que bom que eu estou numa sala de aula hoje, essa turma já está bem à frente de várias turmas que eu peguei aqui já, tá? Nós já tivemos caso aqui de colega falar que basta uma procuração que você é proprietário. Outros, a escritura. Que a gente vê muito a oferta, a oferta aí de imóveis, falando, já é escriturado. Vocês podem perceber, quase ninguém fala é registrado. O imóvel é registrado devidamente. Não, tem escritura. Vamos lá, são coisas diferentes. Vamos explicar o que é cada uma para a gente compreender,
tá? Então, a gente tem aqui, vou vender um imóvel. Qual é a responsabilidade que os senhores e as senhoras vão ter? Primeiro, de demonstrar para esse possível comprador que esse imóvel está livre e desimpedido de qualquer embaraço ou ônus, seja de direitos persecutórios, seja de direitos reais, etc. Tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente tem que levantar a vida pregressa do vendedor e do próprio imóvel, porque tem obrigações da própria coisa, que nós chamamos de propter rem, e tem obrigações do próprio vendedor, que pode em si configurar penhora em cima do imóvel e aí esse imóvel não ficar livre e desimpedido. Então nós temos uma alta complexidade aí só pelo simples fato de pegar o imóvel e colocar na nossa carteira para vender. Tá? Então a gente já tem que ter essa preocupação no momento em que a gente pega esse imóvel para vender, para repassar para outra pessoa. Então vamos lá. Primeiro, diferença matrícula, diferença averbação, diferença registro, diferença escritura. Escrituração pública nada mais é do que uma formalização ou uma forma legal instituída em lei para imóveis acima de 40 salários mínimos no Brasil, tá? E esses imóveis acima de 40 salários, além de ser registrados, além de ser escriturados, têm de ser registrados para haver a transferência da propriedade. Então, escritura nada mais é do que tornar público para tudo e para todos uma transação de compra e venda existente entre os particulares. Tá? Então, o que é entre os particulares? Eu e o colega aqui. Quero vender um imóvel para o colega. Nós vamos fazer um contrato de compra e venda. Esse contrato não tem forma. Tá? Não tem forma. Podia ser verbal? Podia. Mas na hora que eu for transferir a propriedade, eu vou ter que transformar esse meu contrato verbal em uma escritura, para tornar público a tudo e a todos a nossa transação. E aí, uma vez tornado público, eu tenho que pegar essa escritura e fazer o registro dela na matrícula do imóvel. Para que tudo isso aconteça, previamente eu vou levantar o quê? Uma certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel. Tá? Sim, sim. A gente pode fazer pedido de outros tipos de certidões também, para evitar problemas futuros. E mesmo se calçando de todas essas certidões e cautelas, poderá acontecer problemas. Tá? Então, se for para acontecer problema, você pode colocar tudo que for do mundo lá que vai dar problema. Mas você pode diminuir de forma abrupta a possibilidade desses problemas acontecerem. Tá? Fala. Já vou sugerir lá, estou ainda explicando aqui, calma. Tá? Então, a gente tem a matrícula, O que é a matrícula? Imagine um caderno, tá? Imagine um caderno. Essa matrícula vai ser um número equivalente dentro deste caderno, a folha nesse caderno, com um número numerado, que é só deste imóvel. É o CPF, isso. RG, CPF, exatamente, tá? Do imóvel. Dentro dessa matrícula, vocês vão ter que aprender a fazer a leitura desse documento. Lá vai ter o cabeçalho, por exemplo, dessa matrícula, a descrição pormenorizada deste imóvel. Onde estão as limitações dele, quais são os imóveis limítrofes, a metragem. Toda a vida deste imóvel vai estar lá. Logo em seguida, lá vai ter o primeiro proprietário ou possuidores, que seja, etc. Depois, vai ter lá R1, se tiver uma venda, que é registro 1. Vai estar um Rzinho, não vai estar escrito registro, vai estar escrito R-01. Significa que aquele imóvel que pertencia a X foi vendido, passado para Y. Beleza? Ok. Para isso serve o registro, só para isso, para mais nada. Tá? Se constar penhora, qual é o nome técnico que você vai ler e vai saber que é uma penhora? Averbação.
Por isso eu estou falando a diferença de cada uma delas aqui, tá? Vocês serão técnicos, então vai ter que saber fazer essa leitura. Então, R1, R2, R3, R4 são todas as outorgas de propriedade, alteração de domínio, tá? Registral. A averbação serve para trazer segurança, obviamente, para quem está averbando, uma declaração de direito ou declaração de valores. Então, você pede para averbar na matrícula deste imóvel informações. Porque quando eu averbo informações, eu estou declarando publicamente para tudo e para todos também, para evitar terceiros de má fé, tá? Na transação imobiliária. Então, vamos supor, eu fiz um contrato de compra e venda com um colega parcelado, na confiança, sem alienação fiduciária. Foi lá, pô, te conheço faz tempo, pô, que bacana e tal. Parcelei em 10 anos o imóvel, ele me deu um carro, me deu uma chácara, me deu não sei o quê, colocamos tudo lá. E aí, para eu ter a segurança de que ele não vai vender para terceiro, mas eu não tinha o dinheiro para registrar. E eu não tinha quitado ainda o imóvel. O que a gente faz? A gente pega aquele contrato de compra e venda que a gente firmou e nós averbamos na matrícula do imóvel. Porque se ele sofrer qualquer tipo de ação judicial, entre outras coisas, poderá, lá na frente, eu me legitimar com embargos de terceiro, afastando futura penhora deste patrimônio, porque ele não tinha mais direito sobre ele. E aí entra uma discussão, resguardando o terceiro de boa fé, que sou eu. O cara é casado, se separa da mulher, a mulher quer tomar um imóvel. Aí é a hora que o cara dança. A mulher não quer tomar nada, o imóvel já é dela, tá? Dependendo do regime de casamento, já é dela, não vai tomar nada. O cara se compra um imóvel, um casal, por exemplo. Aí o cara não resiste, tá? Aí fica nessa lei. O cara vende, não resistiu. Aí a mulher quer a separação ou toma o imóvel. O que é dela, o que é dela, direito dela. Essa informação que você passou da regulação do contrato de venda é bem importante, porque ele trabalha na Caixa Econômica. Nunca vi ninguém averbar como sobre venda. Porque custa, né? E olha, Mas é uma segurança que eu acho que é um custo muito barato. Se você vai fazer só uma declaração, é R$240, tá? É R$240. E talvez por desconhecimento o pessoal não faça. Sim. Exatamente. Sim. 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 Gente, se fosse pagar consulta jurídica para ter essa informação, você pagaria uma nota, tá? Eu levei só quase 20 anos da minha vida estudando para vir falar isso em 5 minutos, beleza? Então é assim, então a averbação, ela vai servir para isso, beleza? Ela vai servir justamente para evitar terceiros maliciosos e garantir a sua boa-fé. Então você protege o seu patrimônio lá para frente por eventuais penhoras que possam ocorrer. Contrato de gaveta, muito bem falado aqui, é um contrato que mais existe na compra e venda. Não é o contrato de alienação fiduciária, é o contrato treta, que a gente fala. Né? Quando vai cliente no escritório lá e pedir consulta, o que o doutor acha da gente fazer esse contrato? Eu falo, cara, você está pedindo minha opinião econômica ou você está pedindo minha opinião como advogado? Aí eu já falo assim para o cliente, que como advogado sai fora. Porque isso pode dar problema, é o barato que pode sair caro. É o IC, porque você não tem segurança, porque é só um possuidor, porque a vida do cara é isso, porque você não vai conseguir a quitação lá do banco de quem está financiando, porque o contrato é personalíssimo, entre outras e outros problemas. Então, aí quando você chega e abre o olho da pessoa, ele fala, realmente está muito barato, sai fora. Ou ele continua, mas aí é por risco dele. Agora, mesmo o contrato de gaveta pode ser averbado. Só que o que acontece? Os contratos de alienação fiduciária, pelo fato de ser personalíssimo, o que é personalíssimo para quem não está entendendo? Ele é exclusivo seu.
ele foi feito para você de forma exclusiva, porque você atingiu os requisitos necessários para conseguir fazer aquele saque, tá? Para tomar aquele crédito, beleza? Então você tem aqueles requisitos, não é o vizinho que você vendeu pela gaveta, né? Então se o banco ou a financeira que financiou o imóvel para você descobre a transação por baixo dos panos, ela rescinde o contrato contigo e ainda te cobra multa. Ela vai estar no direito dela e se ingressar com a ação, ganha, tá? Porque o contrato, como eu disse, é personalíssimo. Ele não autoriza você revender o imóvel. Até porque o imóvel é dado como garantia daquela transação. É uma condicionante para você se tornar proprietário. Tá? Então é muito mais complexo e eu não teria tempo hábil para explicar tudo isso aqui para vocês. Tá? Fala. Pode ser entendido assim também. Tá? Pode falar. Uhum. Pode rescindir o contrato. Pode não, deve. Tá? Deve rescindir o contrato. Beleza? Tá? E isso daí ainda vai dar um problema futuro depois. Quando for haver a quitação, se o vendedor morreu, vira direito sucessório, é uma dor de cabeça do caramba. Gente, vamos lá. Sim. E tem que ter. Se abrir inventário, inclusive, é mais complicado que ter. Sim. E tem que ter outorga dos herdeiros, então é bem complicado, tá? Tem vários casos nesse sentido. Depois, quem tiver curiosidade, fora daqui, quiser, a gente pode trocar uma ideia, eu mostro para vocês, tá? Olha só. Então ficou. Escritura pública não serve para transferir propriedade. Escritura pública serve para tornar público e notório para tudo e para todos uma transação entre as partes. Mas a transação é um contrato de compra e venda e está quitado. A escritura por si só não faz a transferência da propriedade? Não. Tá? Não. A escritura só vai tornar público que aquele contrato está quitado. O que vai transferir o direito é o registro. Professor, mas isso é uma formalidade exacerbada. Não, isso é uma solenidade, não é formalidade. Uma solenidade advinda da lei. Fomos nós que criamos isso através dos parlamentares. Beleza? É isso. Se a gente quiser mudar, vamos conversar com os caras que a gente vota e a gente muda a lei lá com eles. Mas hoje é isso que está valendo. Tá? Beleza. Averbação entendemos, escritura entendemos e registro entendemos. Existe possibilidade no Brasil de sermos proprietário ou de transferirmos nossa propriedade sem o registro? Não? Não? Sim, não? Talvez? Quando? Existe sim. Existe sim. Não, a propriedade. Momento cultura, então, um pouquinho aqui para nós. Tá? O Brasil ele tem um sistema misto de tradição de domínio da sua propriedade de direito real. Nós temos, eu falei 40 salários, mas é 30, tá? Para imóveis acima de 30 salários mínimos, nós emprestamos o sistema francês, tá? Sistema francês não, sistema alemão. O que é o sistema alemão? Levar a registro para transferência de domínio público. Beleza? Então, eu tenho que levar a registro. 30 salários mínimos para cima, tenho que levar a registro. 30 salários mínimos abaixo, eu não preciso do registro público. Tá? Eu não preciso do registro público. Isso daí consta 30 salários. Não sei. A lei fala 30. Você vai vender um terreno de 5x5 lá na periferia, eu não sei. Mas há o direito de não precisar registrá-lo. Você vai fazer uma escritura, né, pública, vai averbar essa escritura na matrícula e não precisa registrar. Então, o custo de uma operação de um imóvel de até 30 salários mínimos é bem menor do que de um que necessita de registro público. Tá? Aí a gente vai entrar em subjetividade. A lei fala isso.
Se você achar um imóvel até 30 salários, é dispensado o registro para outorga da propriedade. Você não vai ser só possuidor, você é proprietário. Tá? Então, na realidade, é o mesmo valor. É o mesmo valor. Dos emolumentos são os mesmos valores. Tá? Então, você escritura, aí depois você registra o mesmo valor. Então, pagou 1.500, vai pagar mais 1.500. Tá? Aí eu não sei. Vamos lá. Aí, tá. Então, nós entendemos a diferença dos três. Já sabemos que pode ser proprietário até 30 salários com dispensa do registro e acima de 30 salários com obrigatoriedade. Qual o checklist, então, mínimo que a gente pode ter para se precaver aí de eventuais fraudes? Minimamente, tá? A gente tem que ter certidão atualizada da matrícula do imóvel, a gente tem que ter certidão de indisponibilidade desse imóvel, você retira isso junto ao cartório também, tá? Você precisa de todas as certidões de antecedentes cíveis, criminais e tributários, tanto do vendedor quanto do comprador, ok? Em regra, pede-se só do vendedor, né? Aí você precisa, se você for vender parcelado, pega também do comprador, tá? Você precisa de todos esses daí, você precisa de certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais. Você precisa, isso é só um checklist pequeno, tá? Não, mas isso daí você tira tudo pela internet, rapidão. Geralmente é a imobiliária, né, por intermédio do corretor. Se você trabalhar para uma imobiliária, mas se você não trabalhar para uma imobiliária, é você quem acaba se responsabilizando. E essa responsabilidade pode ser cobrada, gente. Não precisa estar incluso nos 5% da sua corretagem. Você pode cobrar por este serviço e deve cobrar. Lembra que a gente falou ontem que não existe almoço grátis? Então, qual é o valor médio aí de mercado que o pessoal tem cobrado para fazer esse tipo de trabalho? Não. Uns 400, 500, 800 reais, tá? Para fazer essa gestão de documento. Aí é o que mais ou menos você acha despachante. De 300 a 1.000 reais, vamos dizer, tá? Você acaba encontrando. Aí vai da sua confiança, vai da indicação, né? Vai do crédito que você vai passar. Não tem aqui. Não, essa relação está aqui no meu trabalho. Estou passando para vocês, a aula está gravada. Oi. O cartório tem das certidões trabalhistas, tá? Certidões trabalhistas. Então você vai ter que verificar também isso daí, tá? Porque muitas vezes, olha só, pode não ter uma execução fiscal em trâmite, mas se ele está devendo tributo no município, o município tem um prazo muito grande para poder ajuizar as suas ações de execução fiscal. Então, oi? Não mudou, tá a mesma coisa, tá? O que tá rapidão? Entrando com a ação. Não, mas o tempo dele entrar não mudou, tá? São 5 anos. Não, beleza. Que bom, essa é a eficiência da nossa procuradoria. Parabéns para eles. Mas eles têm até 5 anos, tá, da inclusão da sua dívida na dívida ativa para poder ingressar com a ação. Beleza? Então, se eles estão fazendo isso com 1 ano, parabéns. A produtividade está linda na nossa procuradoria. Nós recolhemos tributos para isso, né? Para que eles trabalhem realmente e arrecadem mais para devolver para nós em benefício, né? Beleza? Né? Tá sendo gravado aqui, né, gente? Então eu tenho que falar bem das coisas, né? Vivemos em Nárnia, né? Hein? Vamos lá. Então ficou claro a diferença e a necessidade desse checklist, tá? Por que eu estou falando isso? Existem casos que já passou em escritório de uns amigos meus, né? Em que o corretor foi responsabilizado pelo simples fato de constar no contrato de intermediação do qual ele fez parte, de que ele estava entregando o imóvel livre, desembaraçado. Total. E não estava. Tanto é que a pessoa teve que ingressar com a ação judicial
para conseguir o direito a ser proprietária, por adjudicação compulsória. Tá? E isso levou 4 anos, tá? Para ela conseguir ser proprietária. Sendo que isso tinha sido prometido pelo corretor que o imóvel estava tudo lindo, e não estava. E ele recebeu por isso, ele cobrou R$ 1.500 à época. Tá? Então, gente, nós estamos aqui nesse curso justamente para poder passar para vocês um pouquinho da experiência também, né? Na parte jurídica aí, para vocês evitarem problemas. Beleza? Mas os problemas nunca vão deixar de existir. Então, mesmo você tomando todas as cautelas, de cada 100 pessoas que você atender, uma vai dar problema. Porque não existe nada 100% perfeito nesse plano terreno que a gente vive, tá? Nós somos homens e mulheres falíveis, todos os nossos sistemas são também. Então, tenha consciência de que você não vai acertar 100% dos seus clientes. Um cliente vai te dar problema. E aí entra a prevenção. Você está prevenido, conforme as orientações passadas ontem, por exemplo, na questão de arquivamento das conversas, de documento, organização, para quando esse problema ocorrer, você está calçado. Tá? Mas vai acontecer. Galera que está assistindo aí também. Mas, realmente, a fundamentação básica disso aí, quer dizer, o cara não cair fria, eu sou corretor, já começo a fazer uma coisa errada, vai levar cadeia, vai perder o... Vai, leva mesmo. Tudo porque esse esclarecimento é de vital importância. Isso aí, que você acabou de falar, que está dando aula aí, pode ser isso todo. Vamos. Estamos entregando o conteúdo que foi proposto, né? Ó, vamos continuar, fala. Aham. Não necessariamente, você tem formas e formas de guardar seus documentos, não precisa imprimir mais. Cada impressão são 5 árvores que são desmatadas, né? Você pode deixar tudo no arquivo online, não tem problema. Tá? Não precisa imprimir, tirar print, é menos trabalho. Você vai ter um arquivo em nuvem, vai fazer o seu backup em nuvem e acabou. Tá? Beleza? Não precisa imprimir, assinar, digitalizar e arquivar. Você pode assinar digitalmente, tem o mesmo valor legal, é mais seguro até mesmo que a firma reconhecida, né? Antiga firma reconhecida. Então, assim, tem várias novidades tecnológicas aí que estão a nosso favor, justamente para promover uma melhor gestão, tá? Bora lá. Aí nós temos aqui, ontem eu terminei falando da responsabilidade, então, vamos lá. No Código de Defesa do Consumidor, existem todos esses tipos de responsabilidades, tá? Então, a gente tem lá o artigo 12 e o artigo 14, vai falar da desgraça, quando já teve dano, tá? Lá vai estar inserida a responsabilidade objetiva, ok? Lá no artigo 14, seus parágrafos, salvo engano é o parágrafo 3º, vai falar da responsabilidade do profissional liberal. O profissional liberal vai responder de forma subjetiva, já vou explicar tudo de novo. E nós temos também a solidariedade, a subsidiariedade e a responsabilidade direta. Então, vamos nos ater a cada uma delas para a gente identificar. Lembrando que isso que eu estou falando aqui serve para a vida, não só para transações imobiliárias. Serve para quando a gente compra o nosso celular, para quando a gente compra a nossa casa, o nosso computador, quando a gente vai no supermercado, tá? Serve para tudo. Então, bora lá. A gente tem aqui responsabilidade solidária. Tendo mais de um fornecedor, todos respondem. Beleza? Pelo dano causado ao consumidor. Essa é a ideia. Artigo 7º, parágrafo único do CDC. Responsabilidade subsidiária. Comerciante, falei ontem, benefício de ordem. Se o produto comercializado for de fácil identificação, o seu fabricante ou o seu construtor, etc., o comerciante só será responsabilizado na ausência daqueles, tá? Então, primeiro eu vou ter que tentar o construtor, primeiro eu vou ter que tentar o importador, primeiro eu vou ter que tentar o fabricante.
não ganhei do fabricante, não achei, não localizei bens, não liquidou o meu dano, aí sim eu vou atacar o comerciante, tá? Então é diferente da solidária. Só para vocês se antenarem um pouquinho, parece complicado, sabe a Justiça do Trabalho, quando tem terceirizado? Né? O que acontece? Aquela responsabilidade ela chama subsidiária. Primeiro você ataca o terceirizado, para depois atacar a empresa. Tá? É como se fosse um escudo, beleza? Aqui é a mesma coisa. Então, aqui, ao invés de eu atacar primeiro o comerciante, que é o cara que está colocando a cara a tapa lá e não sabe nada da paçoca que está acontecendo, eu primeiro vou no fabricante. Então, o fabricante não foi, é um escudo para o comerciante. Quebrou o escudo, aí vem para o comerciante, tá? Subsidiária. Responsabilidade objetiva, independe de culpa. Esse daqui é a regra do direito do consumidor. Então, eu não preciso comprovar culpa, em regra, de nenhum fornecedor. Aí vem aquela sensação de injustiça. Ah, mas eu fiz tudo o que eu podia, eu atendi, eu prestei socorro, eu fiz aquilo, aquilo outro, e o cara ainda me tacou no pau, que filho da mãe. Não é esse sentimento, tá? Não é esse sentimento. A ideia aqui, a teoria colocada é produção em série, massificação, você vai ter relações impessoais. Então, o dano que você causar, você responde. Ponto final. Chama risco do empreendimento. Nós temos várias teorias. Tem do risco integral, risco do empreendimento, risco administrativo, que é do Estado, entre outros. Aqui é do risco do empreendimento. Aquele que coloca produto e serviço no mercado de consumo e que tem lucro com isso e não comunica o lucro com a galera, não pode comunicar o prejuízo com a galera. Tá? Então, ele assume o risco de eventual prejuízo. Então, um raciocínio básico para nunca mais errarmos e esquecermos. Como eu disse, não existe nada 100% perfeito na Terra, né? A não ser as criações para aqueles que creem em algo superior, beleza? Então, se não existe, se eu pegar aqui, ó, essa caneta topíssima da galáxia, levou R$1 milhão para desenvolver ela. O primeiro lote fizeram a R$1. 1 milhão de caneta, pagou o custo. O segundo lote, mais 1 milhão de canetas, já é lucro. Lucro, certo? Só que de cada lote, perceba, a empresa não quer fazer uma caneta dar problema ou vir viciada, mas vai acontecer de vir. Então, 0,0001% dessa produção vai vir viciada. E vai ter um infeliz que vai pegar essa caneta viciada. E não seria justo este infeliz ter que comprovar a culpa da empresa que colocou este produto no mercado de consumo. Por quê? Porque seria uma via sacra, né? Uma via crucis, literalmente. E se ele não comprovasse a culpa, ele ficaria irressarcido nos seus danos. Então, nessa situação, essa empresa que lucra com 999.999 canetas, aquela uma canetinha, ela vai tirar o dinheiro do bolso e vai indenizar aquela vítima, tá? Independentemente da culpa dela. Beleza? Essa é a mensagem. Então, por melhor que você seja, por mais treinamento que você faça com a sua equipe, tá? Treinamento de técnicas de venda, treinamento comportamental, treinamento de liderança, treinamento de pós-venda, sempre vai ter um problema. E este problema, independentemente da sua culpa ou do seu investimento, você vai ter que honrar ali, tá? Essa é a regra da lógica do CDC. É a vítima que tem que ser ressarcida. E nós temos, para nós, corretores, técnicos em transações imobiliárias, pelo CDC, responsabilidade subjetiva, tá? Onde a vítima tem que comprovar a culpa do profissional liberal, tá? Eu já me filiei uma época no entendimento que o advogado também tinha relação de consumo. Hoje me conquistaram falando que não é. Mas aqui para nós o TTI é, tá? Dependendo da circunstância. Tem a TTI que não é e tem TTI que é. Mas a regra é que seja. E sendo profissional liberal, a vítima só vai conseguir tirar dinheiro de vocês para que vocês indenizem ela, se comprovar a culpa de vocês, tá? E a culpa é
agir negligentemente, que é omitir, pode ser informação, dado, que seja. Uma omissão pode ser consciente ou inconsciente, tá? Essa omissão mais falta de atenção é igual negligência. Pode ser uma imprudência, uma ação sua, sem a atenção devida, que causa dano ao outro, é um imprudente. Ou você é um imperito literal, que, ou seja, você não tem aptidão nenhuma para o ofício que você está desenvolvendo. Você está totalmente fora da casinha, tá? Ou seja, você é incompetente, tá? E aí, neste caso, você é tido como imperito. Beleza? Então, só nessas 3 circunstâncias comprovadas é que você será responsabilizado. Tirando essas 3 circunstâncias, esquece. Como ontem eu disse, a gente vai ter aqui, ó, a solidariedade entre vocês e os participantes, os parceiros comerciais de vocês. Por isso que eu falei, escolham bem os parceiros, né? Vai responder processo junto? Vai, né? Pode, né? Pode responder. Legal. Mas vai ser condenado junto? Talvez não. Por quê? Porque eles poderão ser condenados independentemente da comprovação da culpa deles. Mas se no processo, mesmo você respondendo junto com a galera lá, você comprovar que não teve culpa, você vai sair do processo. E eles que permanecerão lá no processo. Entendeu? Tentando falar o mais simples possível para não complicar para vocês no juridiquês. Tá? Então vai estar lá, assim, tá a imobiliária, tá a construtora e tá você. Beleza? Lá no processo. Sei lá por que demandaram contra vocês. Um consumidor que achou que foi lesado no seu direito. Aí, ele venceu o processo contra a construtora, contra a imobiliária, mas ele não comprovou sua culpa. O que vai acontecer? Você não vai ficar mais no processo, na fase de execução, tá? Ele só vai conseguir a reparação dos danos dele contra aqueles outros 2, porque você vai ser dispensado dessa reparação por ausência da comprovação da sua culpa. Fala. E o caso prático da diferença da solidária para a subsidiária? Não tem A subsidiária vai ser só para o comerciante, no caso do CDC. Tá? Não entra no nosso caso, só falei que existe. Aqui só para quem é comerciante, atividade comercial, que não é o caso do técnico de transação imobiliária, que entra em profissional liberal. Beleza? Aí eu dei de canja, assim, só para vocês saberem na prática. Aí a gente tem também a responsabilidade direta também do comerciante, que aí ele vai responder diretamente, que é o caso de mau acondicionamento dos produtos, né? Então não tem por que eu culpar o fabricante se quem realmente não acondicionou perfeito o produto foi o comerciante. Aquele comerciante de feira, de supermercado que adultera a balança, né? Então é ele que responde diretamente. Beleza? Oi? Franguinho, vem com bastante água, né? Ou às vezes nem está com água, mas fica pesado. Então, ele responde direto, tá? É direito nosso fazer a pesagem ao vivo e a cores daquilo que já está pré-pesado, né? Então, vamos lá. Ficou claro a questão da responsa? Imperícia. 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 Beleza. Viramos a página. Vamos para os vícios. Se eu perguntar para vocês aqui hoje, agora, nesse exato momento de maturidade, diferença entre vício e defeito, tecnicamente falando, quem consegue me responder é isso, direto sim. Diferença entre vício e defeito. Certo. Vício e defeito. Não, mas aí está levando para pessoalidade. Não, nós estamos falando de produto ou serviço. Qual que é a diferença de um produto viciado para um produto defeituoso? Tá? E qual que é a diferença de um serviço viciado e um serviço defeituoso? Eu não me expressei muito bem. Vai lá. Tá. Não, mas aí a gente voltou para a pessoa, um vício de lesar os outros, né?
É o produto. Produto, qual é a diferença? Só responder assim. Produto viciado é isso, produto defeituoso é isso. É, mas o que chega a ser isso daí? Por exemplo, eu acho que um carro, por exemplo, um carro, gasta muito. Não. Nós vamos focar nesses vícios aí mesmo. Entendeu? Ó, vamos lá. É um pouquinho de cada aí. Vamos lá. Vício, eu consigo reparar. Defeito, não. Tá? Simples assim. Essa é a grande diferença. E defeito, não. Por isso que, parafraseando um professor que a gente viajou muito já, palestrando e tal, o Brasil inteiro, e a gente estava numa van discutindo direito ao arrependimento, boa-fé do consumidor, tal, aquela coisa nada. E aí, eu era de uma linha de raciocínio, ele era do outro, ele falou, aí na palestra ele falou, cara, o defeito é a desgraça. E aí ninguém nunca mais esqueceu. Por que é a desgraça? Porque você não tem como consertar. É um celular que explode, é um freio de carro que não freia quando tem que frear e causa dano, é o óculos que cai a lente e, sei lá, corta você, é a caneta que estoura aqui e mancha minha camiseta. Isso é um defeito. Eu não tenho como consertar, tá? É uma desgraça. Beleza? Oi? Não tem nem troca. Acabou, estourou, explodiu, deixou de existir, tá? Isso é defeito. Então, toda vez que a gente pensar numa coisa ruim, né, é o defeito. Quando a gente pensar em uma coisa que dá só dor de cabeça, mas não é tão ruim assim, é um vício, tá? Exemplificando, é que aí nós temos várias categorias de vício, que eu já vou falar. Mas eu comprei uma televisão e quando eu fui ligar ela não ligou. Perceba, ela não explodiu, ela não causou nenhum dano exterior a ela, nada, ela simplesmente não funcionou ao propósito do qual ela foi adquirida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, dentro de um prazo decadencial de 90 dias, procurar o fornecedor imediato para que ele conserte minha televisão, que é o famoso assistência técnica, beleza? Aí ele vai ter 30 dias para consertar essa televisão. Se não consertar a televisão em 30 dias, o exercício regular do direito dele vai se convolar em abuso de direito. E aí você acaba tendo o direito a escolher. Você é consumidor. Então eu estou falando para vocês o que deveria ser, é o que está na lei. Na prática não é assim que funciona. Aí você escolheria, não quero mais a televisão, quero reembolso integral. Não, eu quero continuar com a televisão, mas eu quero o abatimento proporcional do preço. Não, eu quero a substituição por uma igual ou equivalente, tá? Ou pago a diferença. Todas essas opções cabem a nós. Se o fornecedor, além da assistência técnica, além de não consertar em 30 dias, ainda lhe negar esse direito, isso potencializa a reparação por danos morais, tá? Por danos morais. Então é um abuso atrás de outro abuso. Fala. Sim. Sim. Quase não acontece, né? A consultora tinha 90 dias que eu, consumidor, acabei de comprar o imóvel. Eu vou à consultora. Dentro de 90 dias que eu tenho que reclamar, porque você deu exemplo de uma relação comercial de Não, mas vou chegar na construção. Eu dei só para vocês entenderem a diferença de vício e defeito. Tá? Só para... Beleza? Ok, nós temos normas, se for imóveis em planta, nós temos normas específicas, a parte elétrica até 2 anos, parte estrutural 5 anos, né? Mas além de ter esse prazo, nós temos prazos para reclamar. Eu tenho prazo de garantia, mas dentro do prazo de garantia eu tenho prazo para reclamar também, senão o camarão que dorme na onda morre na praia, perde o direito, tá? Aí
Tem quanto tempo isso? Você pode reclamar no judiciário até 5 anos pelos danos que você teve, tá? Bora lá. Então eu tenho aqui vícios. Agora vamos nos ater a os exemplos aqui, as espécies, para eu poder introduzir isso no direito imobiliário, beleza? Então já entendi o que é vício, já entendi o que é defeito, tá? Então vamos lá. Vício aparente é aquele vício de fácil constatação. Não precisa ser um PhD para ver que essa janela não está em perfeito estado, beleza? Então isso aqui é um vício aparente. Se eu vier comprar essa sala de aula aqui, eu vou colocar isso, nós falamos isso ontem no checklist, né? Eu vou colocar que essa janela precisa ser trocada, ok? Então isso é um vício, pode ser reparado. E se não for trocado, eu vou pedir o abatimento proporcional, tá? Vício aparente. Qual o prazo que eu tenho para reclamar de vícios aparentes para produtos duráveis, que é o imóvel? 90 dias. Então eu vou ter até 90 dias para reclamar de vícios aparentes, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Vícios aparentes. Eu entrei. Poxa, tá lá, feio. Por que eu não reclamei até 90 dias? Né? Foi a lei que estipulou isso, não é eu, professor Palomar, estou falando. Então é um prazo razoável para que esses vícios aparentes sejam dado, noticiado ao fornecedor, ao vendedor, que seja, na nomenclatura nossa aqui, para que ele proceda com a sua reparação. Tá? Vício de qualidade no direito imobiliário. A caída d'água que o colega aí falou é um vício de qualidade. Tá? O imóvel não está atendendo a qualidade que foi lhe ofertada. Então, neste caso, você também, aqui, sem entrar no dano estrutural, sem entrar nas normas técnicas, só pelo Código de Defesa do Consumidor, você teria, neste vício de qualidade, o prazo também de 90 dias para reclamar e ao fornecedor o prazo de 30 dias para consertar. Lembrando que este prazo de 30 dias pode ser reduzido para 7 ou majorado para 180 por convenção das partes e jamais por imposição do fornecedor. Tá? O que caiu em desuso, porque é muito difícil na justiça você comprovar que foi convencionado entre as partes e que não foi imposto. Então aí acabou convencionando 30 dias e acabou, independente da complexidade do produto ou do serviço. Tá? A qualidade também pode ter, por exemplo, imóvel, é interessante falar de imóvel na planta, né? Compra e venda em si, mas também tem de locação, etc. Que quando a gente vai falar de locação, eu falo de lei de inquilinato, não tem nada a ver com relação de consumo, tá? Mas o vício de qualidade, aqui, quando você compra o imóvel, está constando lá naquelas cláusulas gigantescas, que vai ser padrão, o piso, a cerâmica tipo A. E quando você chega lá, não é. Que a esquadria vai ser de não sei quantos milímetros, e não é. Ou o vidro que vai na esquadria vai ser temperado com não sei o quê, com 7, 6 milímetros. E você chega lá, faz um laudo e verifica que foi feito com 2,5. Nessa situação, você vai poder também reclamar. Professor, isso daí invalida o contrato, eu posso pedir a rescisão do contrato por conta disso? No primeiro momento, não, porque não é um defeito. Isso é um vício sanável. Se for insanável esse vício, e a empresa fala, não tem como, eu não posso quebrar aqui, porque eu vou arrebentar a estrutura, já foi, já era, game over, né? O que você pode fazer é a rescisão do contrato, tá? Essa rescisão do contrato, sem imposição de multa alguma para você, por inadequação do produto que lhe foi ofertado. E você tem o reembolso de 100%. Tá? É fácil isso na prática? Não. Extrajudicialmente, você já viu isso acontecer? Não. Só na porradaria. Beleza? Então, aí nessa porradaria que eu falo para vocês, vai ter o quê? No mínimo 20% de advogado, 3% de custa, uma perícia no meio do processo. Você tem que saber que o judiciário não é barato. Tá? Nós temos essa situação. Pode acontecer. A gente tem aqui aquela empresa que faz o seu primeiro AP, né?
de 100% que eles constroem, 100% tem problema. 100% tem problema. Quando é uma caída, é uma janela. Quando é uma janela, é uma fissura. Quando é uma fissura, é a tubulação, que no projeto não passa no apartamento garden, que eles falam, mas está passando. E aí a pessoa que compra tem que sempre deixar aberto, volta as coisas aradas tudo lá. É complicado. Nessa circunstância que eu estou falando para vocês, existe a possibilidade da rescisão contratual com reembolso integral. Tá? Mas, professor, eu sou um corretor. O que é que eu tenho a ver com esse vício? Nada. Você absolutamente não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Porque você agiu com culpa em algum momento? Se a construtora falhou na execução da construção? Por que não? Porque sua limitação, sua responsabilidade era de aproximação das partes. Você não tem responsabilidade alguma sobre a construção e execução da obra. Não. Aqui você entra numa excludente que é a ausência da comprovação da sua culpa. A construtora entra na responsabilidade objetiva. Objetiva. Tá? E solidária. Ela é solidária e objetiva. Tá? Então aqui você não vai responder por conta dessas coisas. Você só responderá, gente, se você for linguarudo ou linguaruda demais. Beleza? Exato. É só você olhar para o seu corpo. Seu corpo é perfeito. Se existe uma coisa na Terra que é perfeita, é o seu corpo. Porque não foi feito por homem. Né? O que é que a gente tem? 2 ouvidos e uma boca e um cabeção. Para quê? Para você refletir por aquilo que você escuta bastante, para você falar menos. Não falar besteira. Beleza? Aí você chega lá e fala, não, fica tranquilo, eu garanto que não vai ter problema essa obra. Aí você vai se responsabilizar. Você é linguarudo. Burro, para falar a verdade. Tá? Para não falar outras coisas. Animal, né? Então, assim, pelo amor de Deus. Isso. E nós falamos disso ontem, inclusive. Tá? Nós falamos disso ontem, inclusive. Tem casos aqui em Cuiabá de imóveis em plantão de vendas, em que o colega ia lá e falava, ó, se você fechar hoje, você vai ter um ambiente 100% planejado. O senhor escolhe. Aí ele achava que o consumidor era bobó cheira-cheira. Já foi essa época. Quem está assistindo a gente, bobó cheira-cheira é retardado, tá? Então, assim, estava achando que era bobão. No sentido figurado, não de enfermar, de doença, né? Porque senão daqui a pouco falar que eu sou preconceituoso. Então, assim, no sentido figurado, beleza? Então, o cara chega lá e promete isso. Já vou chegar na oferta para vocês. A oferta vincula o contrato. Se ele foi além daquilo que foi outorgado para ele, da transação dele, ele vai responder por aquele além. Então, cuidado, tá? Mesmo que eu falei, a regra é não ter responsabilidade sobre isso daqui, vocês. Mas se você falou demais, gente, aí game over para vocês, tá? Aí não é o colega, o advogado que é ruim, que quer te ferrar, não, é você que falou demais. Aí a gente tem vício de quantidade. Isso aqui especialmente para quem vai trabalhar com compra e venda de imóvel rural, né? Dá grande diferença às vezes da metragem, do que está no documento, do que foi ofertado, né? Oi. Você vê que esse curso nosso é bacana. Quem sabe o que é o alpines goiano? Vai lá. A gente fala, o alpine paulista. O que é o hectare? O que é isso? Só o expert vai saber, eu não sei. Entendeu? Então, só quem trabalha e milita na área sabe, né? Já dizia Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, sou limitado naquilo que eu tenho o meu saber. Por isso, sempre procuro saber mais, né? Então, eu não sei o que o senhor sabe. Vamos lá. Ó, e a gente se complementa, né? Então, ó, quantidade, vício de quantidade. O colega lá falou, ao quê? Como que é? Goiano? E paulista? Qual que é a diferença? Só de metragem, rapidão. Dá uma diferença significativa. Aí você vendeu como alqueire goiano.
Só que quando você foi lá ver a terra, é um alqueire paulista. E sifo, sei lá, o inverso. O que vai acontecer? É um vício de quantidade. Pode ser sanado? Não sei. Se não for sanável, posso desistir do contrato? Posso. Pode ter perdas e danos? Pode. Mas se eu não quiser desistir do contrato, o que vai acontecer? Abatimento proporcional do preço, tá? Se for para menos, ou pagamento da diferença se for para mais. Beleza? É assim que funciona na prática. Então, nós estamos trabalhando com vícios, tá? Continuando. Até agora eu não disse problema nenhum para vocês. Agora nós vamos entrar no problema. Vício oculto. O que é vício oculto? O nome é autoexplicativo, né? É aquilo que você não consegue ver prima facie, vamos dizer assim, em primeiro momento. Né? Oi? Pode ser uma infiltração, pode ser estrutural, né? Pode até ser oculto aqui, você não percebeu, mas de quantidade, porque era praticamente imperceptível, né? Se você não for um técnico, não for um perito, você não vai saber, tá? Então, pode ser também. Você quer ver? Vou dar um exemplo fora do imobiliário para voltar para o imobiliário. Teve uma marca de carro conhecidíssima, né? Que vendia, ofertava falando que seus carros possuíam banco de couro, quando na realidade era de corvinho ou courino, né? Não sei, era sintético. Foi necessário uma ação civil pública, etc, etc, etc. Tá? Era aparente? Não. O cara fala, isso aqui é couro. Se você não tiver o domínio do negócio, você vai acreditar que é couro. Princípio da confiança. Tá? Então é couro. Até descobrir quem descobriu. Alguém que comprou um expert, um fiscal, alguma coisa, e foi lá e denunciou. Tá? Então a gente tinha ali um vício, de certa forma, oculto. Não era de fácil constatação. Né? Tá? Agora, vindo para cá, direito imobiliário. Aconteceu isso, tá? Casal comprou lá o apartamento top das galáxias, 60 metros quadrados, 3 quartos, sendo uma suíte, banheiro, sala em L, cozinha americana super moderna e uma lavanderia. Fantástico, né? Comprou, beleza. O corretor ficou feliz, vendeu, ganhou a comissão dele, tudo lindo. Era um casal, não tinha filho, reformaram o apartamento inteiro, reformou um quarto do casal, fez um quarto futuro e um quarto que ficou para bagunça. Legal. Quando tiveram filho, o segundo filho, eles foram reformar o quarto da bagunça. E quando foi reformar o quarto da bagunça, descobriu-se que lá não tinha o circuito, não tinha a rede elétrica passada. Só que isso já tinha se passado 5 anos que eles estavam morando lá. Questiona-se, eles têm ou não têm direito à garantia para a reparação desse vício? Passados 5 anos. Então, passados 6 anos, vai lá, já expirou o prazo. Tem ou não tem? Tem? Não tem? Tem, não tem? Tá vendo que massa? Ó? Tem, porque é um vício oculto, tá? O vício oculto, gravem isso, o vício oculto, quando da sua descoberta, é que passa a fluir o prazo da garantia, tá? Então eu descobri, ó as entrelinhas, né? Então eu descobri que eu não tenho a rede elétrica porque eu fui fazer uma reforma. Até então não tinha entrado naquele quarto, mas ficou 5 anos, sei lá, fiquei. Ah, mas foi você que tirou o fio. Para quê? Prova que fui eu que tirei o fio. Aí já é outros 500. Então, se é oculto, passa a valer a garantia da descoberta do vício. Tá? Aí você tem o prazo decadencial de 90 dias para reclamar e de 5 anos de garantia. Tá? Então, nesse caso hipotético, seriam 2 ou 3 anos. Não lembro a norma agora, mas acho que é 2 anos. Tá? Esse foi o caso real, tá?
E acionaram a seguradora. Estava no contrato com a seguradora. Ok. E a seguradora negou porque eles falaram assim, a gente não pode ser um muro normal, tem que ser, tem que ser um muro de contenção. Uhum. Elas, então, não me engano, ela de justiça. Ok. Isso seria um vício público? Ou é uma falha na Constituição? Quem construiu a convenção ali é a construtora. Sim. Quem financiou a Caixa Econômica do carro. E mais Se não foi feito, obviamente que a vítima, que é o consumidor ali, a construtora, sobre todos os participantes da cadeia de fornecimento. Isso, solidário, exatamente. Mas não chega a ser um vício, né? Aí já aconteceu o defeito. É uma desgraça, né? Não, mas ali aconteceu uma desgraça. Vários outros danos decorrentes daquela situação. Extrapolou a própria coisa, né? Aqui não, aqui a gente ainda está no vício. Quando é a desgraça, a gente está no artigo 14 ou no artigo 12. Quando é vício, nós estamos no artigo 18, 19 e 20. Beleza? É isso. Então são tratamentos diferentes. Quando há dano, quando há defeito, a gente tem reparação de danos. Quando há vícios, nós temos reparação do produto ou do serviço, tá? Conserto, beleza? Bom, explicado, né? Para todos os produtos ou serviços duráveis, 90 dias de garantia legal. Para todos os produtos ou serviços não duráveis, 30 dias de garantia legal. Garantia legal não se confunde com garantia contratual, tá? Então, e garantia das normas técnicas também, no caso de imóveis na planta. Então, eu tenho garantia legal, aquela que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, o celular tem um prazo legal de 90 dias. Ah, professor, mas o meu é de 1 ano. Não, o seu é o prazo de garantia contratual. Não é garantia legal, tá? E olha que legal, vou falar aqui mais um pouquinho só para falar de novo de imobiliário. Não sei se aconteceu com você, mas já deve ter acontecido com alguém próximo de você. E o pessoal fala que é coisa do demo, e não é, tá? Que é assim, poxa, eu compro um celular que tem 1 ano de garantia, dá 13 meses, ele para de funcionar, dá algum problema. E aí eu não tenho mais garantia, tem que comprar outro. Né? Se aconteceu próximo de vocês, isso daí não é coisa de outro mundo, né? Ou de energias estranhas. Isso daí chama-se obsolescência, mais precisamente programada. Então, a indústria faz um teste para verificar estatisticamente em quanto tempo X milhões de produtos vão dar problemas. E isso joga na planilha, enquanto está valendo, ela dá garantia de que em 1 ano não vai dar problema. Mas se passar 1 ano, aí ela não responde mais, então aí acaba a sua garantia. Mas olha que legal que é ser advogado nessas horas, né? A garantia legal, ela soma com a garantia contratual, tá? Então, se você escutou na televisão, 1 ano de garantia, você tem 15 meses de garantia. Você não tem 12. Você tem 15. Porque soma. A garantia legal eu já tenho, que é 90 dias. E o cara está me dando mais 1 ano. Ah, então, quando você for lá, resolver o seu problema, no 14º mês que você comprou o aparelho, deu um BO lá, e a assistência lhe negar o direito, você tem direito à reparação dos seus danos. Se você tiver que comprar outro celular, porque ele não quis reparar, dano material, reembolso integral dessa despesa que você teve com o novo celular, mais o dano moral, tá? Então, a gente tem a somatória dessas garantias. Agora, tomem cuidado, na venda pela internet, geralmente está escrito assim, garantia contratual de 1 ano, e logo do lado está escrito 9 meses mais 90 dias. Neste caso, vai inteirar 12 meses. Beleza? Tá? Então... Aí a estendida é para a questão daquilo que ela vai cobrir, né? É como se fosse um seguro em si. Não tem nada a ver com prazo, tá? Oi? Produtos duráveis e não duráveis, né? Copo descartável, sei lá, roupa barata, comida, produtos, né? Tá?
Não existe produtos semiduráveis. Eu ouvi esse absurdo no cursinho preparatório para a OAB, que tinha colega professor ensinando produtos semiduráveis. Então, assim, não existe, beleza? Ou é produto durável ou é produto não durável, tá? Aí, nós temos a questão das excludentes para eu chegar na oferta, que aí chega certinho onde que eu quero finalizar com vocês, tá? Excludentes de responsabilidade. Antes de entrar no excludente. E o prazo para dano é de 5 anos. Vamos lá. Para eu reclamar de vícios, eu tenho o prazo decadencial de 90 dias para procurar o fornecedor para o conserto, para bens duráveis, e eu tenho o prazo de 30 dias para procurar o fornecedor para conserto de bens não duráveis, ou substituição, o que seja. 90 dias durável, tá? E 30 não durável, beleza? Aqui eu inverti, é não durável. Beleza? Então, 90 durável, 30 não durável. Fui lá e reclamei. É o mesmo prazo de garantia legal. Sacaram, né? Legal. Professor, não tem conserto, é dano na lata. Cancelamento de voo, atraso de obra, falha na qualidade da execução da obra que não tem conserto, é um dano. Beleza? Eu tenho até 5 anos para requerer meus direitos. Quando é dano, tá? Então, o celular deu BO, o senhor tem 5 anos para resolver o BO do seu celular, pedir sua reparação de danos. Alguém foi viajar de avião e cancelou? Tem até 5 anos para requerer sua indenização ou reparação por danos morais. 5 anos, beleza? Ok. Excludentes. Como é excludente? Vamos lá, pessoal. Excludentes. Coloquei aqui. Uma vez, vamos lá, gente. Excludente de responsabilidade civil. O que significa isso? Significa que eu vou quebrar o nexo de causalidade e não vou ser responsabilizado, tá? Isso é excludente. Eu vou excluir minha responsabilidade. Então, eu tenho aqui, uma vez que eu comprovo no processo que mesmo que tenha ocorrido uma falha no serviço ou no produto, inexistiu dano, é uma excludente de responsabilidade. Então, não tem o que reparar. Beleza? Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Outra, inexistência de defeito. Já teve casos em que consumidores ajuizaram ações no sentido de falar que a adesão à nova tecnologia era um defeito, que tornava o produto dele obsoleto. E isso não é considerado um defeito, senão nós ainda estaríamos na época do celular analógico. Né? Óbvio que toda introdução de tecnologia no mercado há de ter um prazo de validade, de expectativa, né? Por isso obsolescência, que é o prazo de validade em si, tá? Para tornar obsoleto o produto ou o serviço. Então, por exemplo, vou tirar uma esquadria de fabricação, tá? Vou tirar. Construir milhões de prédios no Brasil com aquela esquadria determinada. Vou tirar ela de circulação. Eu tenho que manter peças de reposição por anos e anos e anos. Tá? No mínimo. Carro tem até de 10 anos. Tá? Quem vai definir este prazo, na ausência da lei, é o magistrado. Do que entende ser razoável ou não. Tá? Numa eventual discussão judicial. Então, mas nós não temos uma lei que fala, tá? É um prazo estabelecido, usualmente, que pode ser tido como lei, mas não é lei. Então, vai caber ao magistrado definir qual é esse prazo razoável, tá? Outra, nós temos a culpa concorrente. A culpa concorrente, ela pode ser excludente, como ela pode ser atenuante, tá? Se as partes concorreram em par de igualdade para a ocorrência do dano, exclui-se a responsabilidade daquele que, porventura, seria responsabilizado. Se uma das partes, por exemplo, o consumidor concorreu, mas não concorreu em igualdade, concorreu pouco, vai atenuar a responsabilidade do fornecedor,
Tá? O que é atenuar? Diminuir, beleza? A responsabilidade dele, o valor indenizatório, reparatório, etc. E vamos para o complicado para a nossa aula. Nós temos fortuito e força maior, são excludentes de responsabilidade. Quando eu estudei, o professor falava, excludente de responsabilidade, fortuito e força maior, coisa da natureza. Pronto, você passava, decorava isso e passava, né? Aí precisamos estudar, especializar, blá, blá. Aí chegamos na diferenciação. No direito imobiliário isso daqui é muito utilizado, tá? O fortuito interno e o fortuito externo. Então vamos lá. Qual é a diferença entre os dois? Caso fortuito, evento totalmente imprevisível e irresistível, decorrente de ação humana ou da própria natureza. Beleza? Evento imprevisível e irresistível, decorrente de ato humano ou da própria natureza. Força maior, evento previsível, mas irresistível, decorrente da natureza. Vou repetir. Força maior, evento previsível, mas irresistível, decorrente da natureza. Então, olha só que interessante. O que seria uma força maior? Em Cuiabá, começa a chover, finalzinho de novembro ali, chover para valer mesmo. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Está até chovendo errado, né, ultimamente. Choveu em abril, choveu um pouquinho antes ali de novembro, né? Está chovendo meio errado, meio zoado. Mas é um evento previsível, certo? Que vai chover muito e todos os dias. Então não tem como eu alegar excludente de responsabilidade civil para utilização da cláusula de tolerância de 180 dias para trás da minha obra, alegando que choveu demais nesse período. Falando, não, mas é força maior, não tenho responsabilidade nenhuma, choveu muito, não tinha como prever. Como não, se todo ano existe? É decorrente da natureza. Óbvio que não tem como prever o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Beleza? Aqui, dali todo ano chove? Chove, normal. Não anormal que nem choveu. Tá? Então, por si só, não excluiria a responsabilidade, tá? Neste caso específico. E aí nós temos o fortuito, evento imprevisível e irresistível, né? No direito imobiliário. Fortuito interno e fortuito externo. Interno e interno vai ser o seguinte, interno e externo vai ser o seguinte. Interno, que guarda relação com a sua atividade fim. Externo, que não guarda relação. Vou dar um exemplo fora do imobiliário e a gente enquadra no imobiliário para ficar mais fácil, tá? Fora do imobiliário. Restaurante. Se você vai num restaurante chique, né? Que tem um brutamonte na porta, de terno preto, gravata preta, cruzado o braço assim, você entra. O que é que esse restaurante está querendo te vender além da comida? Como que você se sente lá? Segurança, beleza? Então você vai chegar lá, vai se sentir seguro, vai colocar o seu celular na mesa, papapá, né? Vai comer aquele prato reduzido, paga caro e tal. O que acontece quando eu vendo esse tipo de situação? Se acontecer um assalto ali dentro, esse restaurante vai responder. Ele não vai poder alegar caso fortuito como excludente de responsabilidade, porque ele gerou legítima expectativa no mercado de consumo com serviço agregado de segurança. Por mais que ele não cobre diretamente por isso, mas está embutido no seu preço indiretamente esse serviço. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai responder, porque a segurança tem a ver com a sua atividade fim, ali do qual ele vende. Então, ele vai responder por fortuito interno. Não vai quebrar a responsabilidade dele. Agora, vamos para o mesmo exemplo. Pode ser um restaurante, ou um carrinho de baguncinha, todo mundo gosta, né? Maionese temperada, pá, espetinho, né? Que é completo ou simples, né? Com completo, quem vem no completo? Aí você coloca lá mandioquinha, vinagrete, né? Então a gente tem lá, beleza? O que vai acontecer nessa situação?
Eu sento no baguncinha. Pode ser um ambiente fechado ou aberto, tanto faz. Não tem um brutamonte lá. Não passa nem de longe ele querer te vender segurança. Ele vende comida. Se você sofrer um assalto lá, ele não vai ser responsabilizado. Por quê? Porque vai ser um fortuito, um evento imprevisível e irresistível. O assalto é imprevisível. O shopping entra aqui, né? Tá? Então, o que vai acontecer? O fortuito vai ser externo, porque ele não vende segurança, não tem nada a ver com a atividade de qual ele exerce a segurança. Então, quebra o nexo de causalidade e ele se irresponsabiliza pelos danos causados ali dentro do seu próprio estabelecimento através de um fortuito externo. Tá? Isso é importantíssimo saber. Até para eventual argumentação com o cliente ou com uma futura ação judicial de vocês. Tá? Nessa situação. No direito imobiliário. Oi. Sim, o shopping responsabiliza. Foi o quê? Taca no pau o shopping. Top demais. Você pode mandar aqui. Artigo 101 do CDC. O consumidor tem o benefício de poder demandar na cidade de qual ele reside ou trabalha. Fortuito interno. Isso. Perfeito. Oi? É que aqui eu falei fortuito, né? O fortuito em si pode e não pode, tá? Ser excludente. Então aqui, para matar a pau, fortuito interno não exclui, fortuito externo exclui. Tá? Fica até fácil, né? Externo de exclusão. Beleza? Tá? Vamos para a oferta. Aqui, ó. Força maior, já falei. Novas tecnologias também exclui a responsabilidade, tá? Pela adesão de novas tecnologias. Oi? Você comprou o iPhone 14 e esse ano lançou o iPhone 15. Tá? Seu produto não é defeituoso pelo lançamento de uma nova tecnologia. Beleza? Tá? Ó, vamos lá. Agora a gente vai para... Ficou clara a questão de responsabilização? Matei aqui com vocês, tá? Do fortuito do mercado imobiliário. Cláusula resolutiva de tolerância de 180 dias. Fortuito do mercado imobiliário. Tá? Vamos lá. Atraso superior a 180 dias ou utilização da cláusula de tolerância de 180 dias. Tá? Essa cláusula de tolerância consta na lei, não no Código de Defesa do Consumidor. Aí, o que acontece? Na cláusula de tolerância, ela pode ser utilizada. Quando? Quando, porventura, acontecerem situações extraordinárias, em que o empreiteiro, o construtor, tem de se valer dela para não se responsabilizar. Mas, na prática, quando vocês vendem um imóvel na planta, já contabiliza esses 6 meses. Tá? É muito raro você ver um empreendimento ser entregue na data que fala que vai ser entregue. Geralmente se utilizam esses 6 meses, né? De forma desarrazoada, o que não deveria ser. Mas tem, professor, construtora que eles têm um painel que o programa ele vai aqui dentro do país. Sim, sim. É obrigatório por lei também. Tá? Esse acompanhamento princípio da transparência e informação. Ó, aí nós temos aqui 180 dias. Percebam. Evento imprevisível e irresistível. Gente, vamos lá. Exemplo, evento imprevisível e irresistível. Faltou cimento. Tinha como prever isso? É decorrente de falha humana, né? De produção e tal. Tinha como prever? Não tinha. Tá? Então, neste caso... Não, de repente... Foi feito cronograma, mas depende de terceiros, etc. A indústria brasileira, alguma coisa, sei lá. Estou dando um exemplo hipotético. Tá? Tá bom, vamos dar um exemplo real. Pandemia, pronto. Beleza? Só mudei o nome, pandemia, pronto. Pandemia. É previsível? Foi previsível? Não.
né? Tinha como resistir? Não. Então, neste caso, no direito imobiliário, eu iria me irresponsabilizar por fortuito externo, tá? A minha atividade, ok? Então, ela não vai se responsabilizar pelo eventual atraso que teve decorrente do fato que nós vivemos, que é a pandemia. Beleza? Tá? Fortuito externo, excludente. Agora, vou dar um exemplo do cimento. Vamos dizer que existiu essa previsibilidade e tal, bababá. Falta de material na construção. Era previsível, né? Então, aqui entra no fortuito interno, não vai ser excludente. Tá? Beleza? Oi? Interno, interno, tá? Porque está umbilicalmente ligado com sua atividade fim, né? Bom, agora vamos para a oferta, que é, eu vou falar da oferta e da interpretação de cláusulas dúbias, tá? Então vamos lá. Oferta, quem é responsável pela oferta para o cliente? Em regra, o vendedor, se for na planta, é incorporadora, é imobiliária e tal, e você é uma extensão, né? Você também participa dessa cadeia. Beleza. Se você ofertar qualquer coisa além ou aquém daquilo que o vendedor que te contratou, o proprietário, né, no caso, que te contratou, ou a empresa que te contratou, a imobiliária, etc. Você faz com que o que você veiculou seja parte integrante do contrato. Olha a sua responsabilidade. Então, se você prometeu, cara, se você fechar hoje, eu vou te dar uma cozinha planejada. Pronto, vinculou. Faz parte do contrato. E pode ter certeza que quem comprou vai exigir. Tá? Isso, é que assim, eu estou falando tudo que pode, né? Processo é feito de provas, beleza? Se vai ser a palavra dele contra a sua, ok, vai ter que ter testemunho, vai ter um processo, ampla defesa, contraditório, tá? Mas, vamos lá, você tá lá com o carinha e aí você fala essa frase que eu te falei, cara, se você fechar hoje, você tá lá no desespero, né? Pá, você fala, esse cara nem vai lembrar, esse empreendimento vai ficar pronto daqui 4 anos, esquece. Aí você fala pra ele, ele fala, cara, manda um WhatsApp pra mim, só confirmando, ele manda um áudio pra você, não sei o que, então se eu fechar hoje vai ter a cozinha e tal, não sei o que, você meteu um ok. Você deu um joinha, você produziu prova, tá? Então, a oferta veiculada por qualquer meio de comunicação entendível, vincula o contrato, tá? Vincula. E aí, o que acontece? Ele vai chegar lá, entregou o imóvel e ele vai na construtora e fala, olha, foi me informado que eu ia ter a cozinha planejada, quando que vocês vão me entregar? Não tem cozinha planejada. Aí você fala, tem sim, não tem, tá aqui, ó, o corretor me falou que tinha. Não tem. Entre a cláusula não tem e a oferta tem, existe uma dúvida, né? Concorda? O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor vai falar o seguinte, havendo dúvidas na interpretação contratual, pessoal, havendo dúvidas na interpretação contratual, a interpretação deverá ser sempre favorável ao vulnerável. Ou seja, ele vai ter a cozinha planejada. Mas a gente vai provar que é vulnerável. Por exemplo, se o cara, como você falou, sugeriu na empolgação, ele também não tem dinheiro, é um lascado. Que culpa eu tenho de ter comprado? O outro também está comprando. Quem que vai decidir que é vulnerável aí? É o comprador ou é o cara que falou? Olha, eu falei ontem sobre vulnerabilidade. E ontem nós falamos, toda pessoa física é vulnerável. Ponto final, pela lei. Mas o corretor ali naquele caso, ele está como profissional liberal expert. Ele é fornecedor. Ele está ali compondo junto com a construtora, com a imobiliária, ele está nesse grupo. Ele não é vítima. Sim. Não está confrontando. É isso aí.
tem essa confusão. Não tem essa confusão. O vulnerável é só o consumidor. Não existe esse sopesamento, vamos dizer assim. Vulnerável é consumidor. Tudo que não é consumidor não é vulnerável. Mais ou menos isso. Essa é a palavra, tá? É isso. O cliente sempre tem razão, desde que ele não haja de má fé. Tá? É essa a máxima que a gente tem que levar pelo princípio da boa fé. Então aqui, ó, neste caso, teve má fé do consumidor? Não teve. Ele devia estar lá no stand de venda, a gente está trabalhando em hipóteses, né? Então ele estava lá no stand de venda, aí o cara insistindo e ele não cedendo, ele insistindo, ele falou, ó, então tá bom, acabei de falar aqui com o meu gerente e ele me autorizou que se fechar hoje você vai levar uma cozinha planejada. Aí ele pode alegar também, acabei de falar com o meu gerente, então ele não vai entrar sozinho. Aí eu vou ligar ao gerente. Vai entrar todo mundo no pacote, vai entrar, solidário. Galera, geral, quem vai escolher quem vai entrar ou não é o consumidor, tá? Então, o que vai acontecer neste caso, aí ele, já expliquei como que funciona a responsabilidade para não voltar, neste caso, aí a oferta que foi feita pelo preposto, pelo profissional liberal em si, vai vincular o contrato. E na interpretação entre o contrato e a oferta, se a oferta for mais favorável ao cliente consumidor, é a oferta que vai valer, vai prevalecer sobre a cláusula. Então, isso leva para quem não é da área do direito falar, o contrato e nada é a mesma coisa. O senhor assinou um contrato depois, sabia que não tinha cozinha planejada? Falou, não, eu assinei o contrato depois, sim, mas você me prometeu a cozinha planejada. Então, se você me prometeu, vinculou o contrato. É contrato também. Tá? É contrato também. Não vai estar no contrato. Pode estar no guardanapo. Faz parte do contrato. Você também que o comprador acha de má fé, né? Comprador? Quem está comprando o imóvel pode dizer assim, você me prometeu cozinha, tá, mas eu não te prometi. Não, mas se ele não tem como provar, ele vai perder. Entendo o que eu quero dizer. Sim, de boca é horrível. Né? Ele tem que ter testemunha. Quem que vai ser testemunha? A esposa? A esposa não pode. Tá? Aham. Tá. Ok. O projeto ficou parado. Aí quando foi parado, foi passar minha ficha de novo. Quando foi passar, já estava ganhando um pouquinho mais. A casa, a galera de projeto aumentou o valor da casa também. Aí eu, eu tive que financiar um valor maior, deu tudo errado. Aí o que foi preciso? Não, erro não foi meu. Aquela estava aprovada, eu paguei, a casa aprovada, eu gosto. Aí eu falei, não, mas não foi nós, foi o problema seu. Eles olharam a parte, eu fiz. O que aconteceu? Para não ficar brigando, eu peguei meu dinheiro de volta de descontar 20%. Para não perder tudo. Mas não dá, a prestação 20% sobre o valor total ou sobre o valor pago? sobre o valor pago. O valor que eu paguei. Eu paguei na época 6.800. Aham. Peguei só 4 pouquinho. Não era nem para ter pego 20%, né? Era para ter sido 100%. Aí eles alegou que era a Caixa Econômica. É. Não tem a ver com isso, deve comprar e tal. É isso aí mesmo. E me pagou do jeito que eles quis. Hoje abriu um pouco mais a cabeça aí, né? Com a aula. Sim. Ó, vou dar um exemplo prático. Valdinei, que me perdoe. Aqui vou dar um exemplo que acontece conosco, né? Até hoje somos parceiros, né? E vizinhos. Determinado empreendimento em Cuiabá, um cliente tinha 2 empreendimentos. Um empreendimento em Várzea Grande e um empreendimento no Manso. Empreendimento condominial, beleza? Deu um BO no de Várzea Grande, ele descapitalizou os 2 empreendimentos para tentar destravar o de Várzea Grande, que já estava em fase de comercialização, tá? Para mais de 60 clientes, já havia sido vendido 60 unidades. Não conseguiu, perdeu aquele empreendimento de Várzea Grande e perdeu o empreendimento do Manso. O que aconteceu? Tivemos que chamar consumidor por consumidor para fazer acordo com o empreendimento de Várzea Grande. Depois de feito o acordo com mais de 60 consumidores sem judicialização, tá? Enquanto estava negociando aqui, foi montada uma associação de proprietários lá do Manso
e judicializaram contra a incorporadora, construtora. Legal. Foi vendida a área de Várzea Grande, ele não capitalizou, permaneceu descapitalizado e foi feita essa ação judicial lá. Nesta ação judicial, foi-se utilizado, dos lados dos advogados e tal, para fins de acordo, foi utilizada a lei de incorporação imobiliária, que traz a possibilidade de patrimônio de afetação. Tá? Isso é um caso prático, eu estou transcendendo aqui, transbordando e muito para vocês. Tá? O que acontece? Quando vocês forem verificar uma empresa que vai incorporar e que é a construtora, etc., primeira coisa que vocês têm que verificar é qual é o regime jurídico dessa sociedade que está sendo feita. Então, é uma SPE? Não é uma SPE? É uma limitada? É uma SA? Vocês têm que saber. SPE, Sociedade para Fins Específicos, traz garantia para ambas as partes, e em especial para os compradores finais. Por quê? Porque ela vai trazer a vinculação daquele patrimônio, a proteção daquele patrimônio para eventual ressarcimento aos consumidores, futuros proprietários, por eventual quebra dessa empresa. Então, não vai cair tributo sobre aquele patrimônio, execuções, etc. Porque aquilo dali, primeiro vai se liquidar os prejudicados, para aí depois liberar para os demais. Então, aí foi feito um acordo, isso em 2016. O empreendimento era de 2013, 2012. Tá? Em 2014, pegamos esse caso, 2015, associação, 16, ação, 16, final, acordo. E está sendo executado o acordo agora. Foi feito patrimônio de afetação desses lotes e as vendas dos lotes remanescentes, dos empreiteiros inadimplentes também retomados, serviram para construção do empreendimento. Tá? Tudo isso, tudo isso daí, nós vivenciamos nós três isso, tá? Tudo isso daí feito pura e exclusivamente baseado em entendimento do Código de Defesa do Consumidor, para saber ouvir o cliente, saber que ele tem direito, ter a empatia de se colocar no lugar do cliente e falar, eu reconheço o erro, sei que o senhor tem direito, pode entrar na justiça, o senhor vai ganhar, mas talvez não leve. Vamos por esse caminho e vamos fazer um acordo e todo mundo consegue absorver os prejuízos em comum e você ainda sair com o seu lote garantido e tal? Não foi isso? De 453, 7 lotes que existem lá, não tem uma judicialização em 10 anos. Tá? Em 10 anos. Então, o que eu estou ensinando para vocês não é fantasia. É algo que é palpável. Tá, eu aqui, como advogado, como professor, 2 colegas, um foi financeiro da associação, o outro, meu colega advogado, está ali também. Transacionamos muito durante esses 10 anos. É um trabalho que me deixou careca, mas que valeu a pena. Porque no final, todo mundo sorrindo, deu certo. Sem judicialização, por puro conhecimento. Tá? Por puro conhecimento. Então, não é uma brincadeira isso daqui. Quando a gente fala a oferta vincula o contrato, a oferta vincula o contrato. Vinculou. Interpretou favorável. Tá? E resolveu-se, sem necessariamente ir para o judiciário. Então, se a gente pegar os princípios que eu estou passando, saber desses direitos todos, você tem uma expertise diferenciada para jogar as cartas na mesa e fazer um bom negócio. Tá? Gente, bora lá. Você tem lá, agora, poder de persuasão, porque você conhece onde você pode pisar e onde não pode. Fica mais fácil de enxergar. Se você sabe que você responde por culpa, eu quero crer que, como os meus alunos, vocês já são bons, vão ficar melhores em gestão de vocês mesmos. Porque vocês sabem que só vão ser responsabilizados se vocês falharem aqui culposamente. Não vai ter como mandar, foi você que fez. Não, foi você que errou, a culpa é sua. Tá? Então você vai ser melhor gestor aqui. Se você aprendeu que a oferta vincula e que o contrato, quando tiver interpretação dúbia entre as próprias cláusulas e com a oferta,
vai ser interpretado para o cliente, você já vai tomar mais cuidado, vai ser mais diligência com a sua oferta, com a forma de abordagem, com a forma de promessa. Você já vai sair outro profissional daqui. Tudo isso faz diferença, tá? E para finalizar, que eu vou empolgando, senão vou chegar até amanhã. Para finalizar, a gente tem também a questão do cadastro, né? E forma de cobrança dos nossos clientes. Beleza? Então vamos lá. Hoje existe tecnologia, então está todo mundo 24 horas online, para você e sua família. Eu não sou sua família, beleza? Eu não quero ser, eu já tenho a minha. E acredito que você também está feliz com a sua, né? Então, se for me cobrar, me cobre no meu horário comercial, tá? Não seja desarrazoado na sua cobrança. Não utilize de palavras de baixo calão, tá? Não utilize de ameaças. Sabe quando papai e mamãe ensinavam, para quem teve essa oportunidade, pai e mãe ensinando, ou a vida ensinou, que seu direito acaba quando começa o do outro? É justamente isso, só que eu vou falar tecnicamente, tá? Se você ameaçou a outra pessoa, você excedeu o seu direito. Então, o exercício regular se torna abuso de direito. Abuso de direito é um ato ilícito. Sendo um ato ilícito, mesmo você sendo credor, você vai ter que reparar eventual dano para o devedor. Tá? Então, na cobrança de débitos, que eventualmente possa acontecer, às vezes você não cobrou sua comissão, cara. Você colocou no papel, achou que estava garantido, o papel aceita tudo, né? E você não recebeu, aí você começou a pressionar o cara. Ninguém quer saber da sua necessidade de vida. Você está passando fome, você não está passando, você tem que ser profissional. Então, o cara não te pagou, ou a cara, ou a coletividade não te pagou, você vai. Pode mandar o WhatsApp? Pode. Se for o meio usual de comunicação entre você e o cliente, sem problema nenhum. Mas, não no horário de almoço da pessoa. Não depois das 18 horas. Final de semana, então, não preciso nem falar. Lógico. Porque senão você vai estar abusando do seu direito de cobrar. Colocando o consumidor, ou o cliente, né, em situação de constrangimento. Tá? Tá lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A gente não pode. Oi? De preferência não. Tá? Porque ele pode falar que está sendo incomodado no horário de descanso. Então, não pode. Rede social, também não. Tá? A não ser que você vai lá na mensaginha, né, em particular, de cada um e tal. Se a rede dele for aberta, né? Se você for, colocou lá, sei lá, eu tenho Instagram, eu gosto de usar bastante o Instagram. Aí você vai lá e coloca no meu feed, que é onde fica a negócio. Pô, tá bonito viajando, né? Pagar os outros, que é bom nada. A gente vê, eu vejo todo dia isso, ué. Tá? Bonito, né? Viajando com o dinheiro dos outros, né? Pagar que é bom, viajar com o dinheiro dos outros é fácil, quero ver com o seu. Começa. Isso daí pode ensejar uma indenização gigante contra você. Gigante, quero dizer assim, 10 mil, 15 mil, né? Tá? Às vezes é a realidade da pessoa, a gente não sabe, 10 mil acaba com a vida da pessoa, vai saber. Beleza? Então tomem cuidado, vai cobrar, cobre de forma profissional, com limites, tá? Negativação do nome. Posso, professor, negativar? Pode, sem problema nenhum. Tem que estar no contrato de vocês. Se não tiver no contrato, é abuso de direito, tá? Então, você vai fazer uma cláusula contratual que conste lá que do inadimplemento, do pagamento, dos seus honorários, etc, 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 uma vez notificado, vai ser incluso o seu nome no cadastro de maus pagadores, como cartório de protesto, SP, Serasa, SPCC, blá, 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 todos. Outra coisa, quanto tempo eu posso manter o nome desse cidadão inadimplente negativado? 5 anos, tá? Do vencimento da dívida. Então, não é assim, eu vou esperar chegar 4 anos e meio, eu vou negativar e posso manter mais 5 anos negativado. Venceu a dívida, eu tenho 5 anos que eu posso manter ele negativado. Se passar 5 anos e 1 dia,
exercício irregular de direito se torna abuso de direito. Aí ele entra com uma ação contra você e vence você, e não vai te pagar. Tá? Porque a inclusão era devida, mas depois ela se tornou em manutenção indevida. Então, cuidado. Então, 5 anos do vencimento. Outra coisa, o cara pagou você negativou ele, o cara te pagou. Qual é o tempo que eu tenho para tirar a negativação dele? 5 dias, tá? 5 dias, beleza? Então, ele pagou, você tem 5 dias. Se não fizer em 5 dias, poderá reparar danos. Fala. Mesma coisa, não muda em nada, tá? Não muda em nada. O que é Bacen? Só para eu entender. Ah, lá no registrato é a mesma coisa, tá? A diferença é que, isso que é bom das redes sociais hoje, né? 5 anos atrás ninguém sabia o que era isso. Hoje está todo mundo sabendo, né? Cadê o menino do banco? Já saiu, né? Todas as transações bancárias, todas elas, são registradas por força de normativa do Banco Central, tá? Todas elas, financiamento, cartão de crédito, empréstimo pessoal, consignado, caramba 4. Então, o que existia na prática para a proteção do próprio sistema? Um abuso de direito. O seu gerente vai lá, te empresta 100 conto, você não paga, aí você faz um acordo depois de 1 ano e meio por 10 mil. Aí ele, beleza, ele vai lá, tira seu nome do Serasa e tal, dá 10 mil, dá como dívida liquidada, inadimplida, líquida, tem os termos técnicos lá. E não dá baixa no registrato. Fica como prejuízo registrado, não pode. Tá? Se constar como prejuízo, você pode estar ganhando 200 mil reais hoje. Você não consegue um cartão de crédito. Tá? Você não consegue. Você não consegue um empréstimo, você não consegue nada. Aí, neste caso, a negativação é indevida por, a gente fala, negativação interna. Tá? Aí você entra no site, no registrado, pega o extrato, demonstra a quitação e que não foi dado abaixo, você ganha dano moral. É isso. Prazos são os mesmos, 5 anos e 5 dias. Tá? Pois é, ela pode procurar um bom profissional e ingressar com a respectiva ação. Tá? Uma liminar, baixa o nome dela, em questão de 5, 7 dias já está baixado. Mas um bom profissional. Agora a gente tem aqui cadastro, né? Falei, cadastro, inadimplente, cobrança. Outra situação agora para a gente encerrar de uma vez e abrir para pergunta, quem quiser perguntar. Se o consumidor te pagou e você cobrou ele e ele te pagou de novo, tá? A mesma coisa. E depois ele pediu ressarcimento, você falar que não tem, que não, que estava certo. O consumidor que paga errado, 2 vezes a mesma coisa, por falha do fornecedor, ele tem direito ao reembolso em dobro, tá? Então, se você cobrou do consumidor 2 vezes, ele tem o direito ao reembolso em dobro daquilo que ele pagou equivocadamente por erro grosseiro seu, tá? Aqui não entra o critério de boa ou má fé, aqui entra a falha mesmo. Comprovou a falha, acabou. Então, aí você tem direito ao reembolso em dobro, tá? Artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Então, a gente tem isso. Galera, era isso que eu tinha para passar. Tem muito mais coisa a ser falado, mas não tenho tempo. Amanhã a avaliação está suave na nave. Não sou eu que vou aplicar, já estou adiantando. Tenho compromissos, né? E fiquem tranquilos, tá? Vai vir alguém aqui a me representar e aplicar a prova para vocês, senão vai ser online também. Sempre foi, né? Para quem está preparado, sempre é fácil, né? Então, estou aqui à disposição para as perguntas, que caso vocês tenham. Caso estejam cansados, não querem perguntar, ou tenha timidez, tem meu Instagram, tá aqui, ó, @professorpalomares. Quem quiser ser meu amigo, trocar ideia lá, tomar uma cerveja, eu gosto também. Tá? Eu não vivo só dos estudos e da fotossíntese, a gente vive do social, né, e tal. Queimar uma carne, tamo junto. Pessoal que está aí online também. Tem pergunta, Rodrigo? Tá de boa? Palomares.
Paloma RES no final. Tá? Sim. Ok. Uhum. Agora tá aberto. Pergunta Iada. Vai lá. Por exemplo, ela está no shopping, mas não foi assalto no armário. Foi tipo um descuido. Deixou o celular ali. Ok. Sim. Mesmo assim, o shopping. Esse descuido é chamado furto, tá? E este furto poderá ser responsabilizado do shopping se não for comprovada culpa exclusiva do consumidor ou concorrente no limite para excluir a responsabilidade dele. Eu entendo neste caso, e tem vários julgados no sentido que o shopping se responsabiliza, tá? Ok? Até porque se você viu lá, você vai procurar, né? O responsável ou algo do gênero. Às vezes, se você não procurar, foi embora, por causa você não lembrou do celular também. Mas aí tem câmera, tem circuito interno, tá? Aham. Aham. Gente, para quem não vai perguntar mais, ó, boa prova, bom descanso, bons estudos. Eu já vou replicar já. Ela tá perguntando aí. Vai. Não, não, também não. Ó, a pergunta da colega. Ela fez o registro do imóvel lá, tudo certinho, mas a municipalidade executou, continua cobrando IPTU anteriores a esse registro. É isso? O que aconteceu? Trocaram lá no sistema deles uma inscrição de um outro apartamento que não tem nada. Fizeram uma inscrição imobiliária, que tem o registro e tal, e dentro da prefeitura chama inscrição imobiliária, cadastro imobiliário, né? Não tem a ver com Que não tem a ver. E estão cobrando ele. A pergunta foi, essa relação que está tendo entre município, cartório, o cliente, etc., vai ser de consumo? Não, tá? Essa relação cartório, cliente, relação administrativa, direito administrativo notarial, e a relação município e o cidadão aqui em si vai ser relação tributária, tá? Tributária, administrativo tributário. se eu quiser entrar com uma ação de dano material e moral, porque ele pagou um negócio indevido, Contra o Estado, contra o município. mas aí Tributário. Você vai entrar responsabilidade administrativa, artigo 37, parágrafo 7º da Constituição. Isso, tá? Aí vai ser teoria do risco da administração pública. Então, eles erraram, respondem sem culpa também, tá? 37, parágrafo 7. Encerrou. Fechou, galera? Boa noite. Valeu.